Oi, meu nome é Sara Lili e esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu pretendo fazer aqui no Facebook. E o tema do vídeo de hoje é o tempo de Deus. Eu ia falar sobre outro tema hoje, mas eu tava arrumando o meu quarto e encontrei o esboço da primeira pregação que eu fiz num culto público e esse era o tema da pregação. Vocês podem comentar também temas que quiserem que eu fale sobre, mas a princípio serão temas variados. O texto base se encontra então em Eclesiastes capítulo 13, verso 1. Tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Na pregação eu lembro que eu usei dois exemplos para falar sobre o tempo. O primeiro exemplo era sobre um meme que eu tinha visto no Facebook, porque a pregação era para jovens, então eu usei uma linguagem mais coloquial. No meme falava que não é porque nós estamos com aula EAD que o meu dia passou de 24 horas para 48. E daí eu falei sobre como coisas que exigem mais do nosso esforço intelectual ou do nosso esforço físico, parece que o tempo demora muito mais a passar. O segundo exemplo que eu usei era do tempo, por exemplo, que estamos falando com os amigos no celular. Parece que o tempo passa muito rápido. Eu tenho amigas que eu começo a conversar com elas, dali um pouco a gente olha assim, meu Deus, já faz 2 horas que nós estamos conversando. Daí fica a pergunta. O tempo passou mais devagar enquanto nós estávamos fazendo os trabalhos da escola? Não, o tempo continuou passando da mesma forma. Ou passou mais rápido quando nós estamos conversando com os amigos? Não, o tempo passa da mesma forma. E o tempo de Deus? Será que o tempo de Deus é igual ao nosso tempo? Primeiramente, o tempo de Deus não é igual ao nosso. 2 Pedro, capítulo 3 e verso 8. E o segundo versículo se encontra em Salmos 90 e verso 4. Em 2 Pedro diz: Meus queridos amigos, não esqueçam isso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Salmos 90 e verso 4 diz: Diante de ti, 1000 anos são como um dia. Como o dia de ontem que já passou, são como uma hora noturna que passa depressa. Então, esses versículos por si só já explicam que o tempo de Deus não é igual ao nosso, porque diz que um dia para Deus são como 1000 anos e 1000 anos como um dia, e um dia para a gente é um dia. Existem 2 tipos de tempos, eu posso dizer assim. Primeiro é o tempo cronos, é o tempo o qual nós estamos localizados, é o tempo cronológico, ou seja, é um tempo que pode ser medido e está inserido em um espaço de tempo. Por exemplo, o povo de Israel ficou 40 anos no deserto, um tempo que teve início e teve fim. E Deus não está limitado ao tempo cronos, pois Deus é um ser eterno. Mas em 1 Timóteo, versículo 17 diz: Ao Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus, a ele sejam dadas honra e glória para todo o sempre. Amém. Deus age no tempo kairos, que tem por definição momento certo, que não se pode determinar ou medir, como, por exemplo, algo que é complexo para nós entendermos, 1000 anos como um dia e 1000 dias como um ano. Continuando a definição do tempo kairos. É o momento certo, momento único, que pode estar no tempo físico. Em outras palavras, Kairos seria o período ideal para a realização de uma coisa específica. Esse é o tempo de Deus, o tempo ideal para realizar as coisas. Por isso que nós não entendemos a maneira com que Deus trabalha e não conseguimos entender o tempo em que Ele nos entrega os nossos sonhos, os nossos desejos, porque Ele entrega no momento certo. Todos nós temos uma coisa específica que nós queremos muito realizar, que nós queremos muito conquistar, mas somente quem sabe o momento certo para nos entregar é Deus. Ai, começou uma chuvinha, mas acho que dá para ouvir, né? Vamos lá, com chuva mesmo. E eu vou dar uma resumida também, porque a pregação tem uma duração de 40, 45 minutos. Né? Como então esperar o tempo de Deus? Já que o tempo de Deus é diferente do nosso e nós somos ansiosos por natureza. Eu sou essa pessoa que eu não consigo esperar o 1 minutinho do micro-ondas, eu aperto antes de acabar o tempo. Então imagine esperar o tempo de Deus.
Um exemplo para nós entendermos melhor. Com os nossos pais mesmo. Tem muitas vezes que eles nos pedem para arrumarmos alguma coisa na televisão ou nas redes sociais deles e a gente não consegue arrumar. E daí eles falam, não precisa mais, deixa que eu faço. Muitas vezes nós agimos assim com Deus. Se Ele não age na hora que nós queremos, nós dizemos, não precisa mais, deixa que eu faço. Entretanto, Deus trabalha com processos. Esperar aperfeiçoa a nossa fé. Tiago, capítulo 1, versículos 13 e 4. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence as provações, ela produz perseverança. E que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Como esperar o tempo de Deus? Em primeiro lugar, precisamos entender. Então, entendendo o quê? Que o seu tempo é diferente do nosso, é o tempo kairos, ou seja, o tempo ideal. Provérbios capítulo 3 e versículos 5 e 6 dizem: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Esses versículos dizem, não se apoie na sua própria inteligência, na sua própria concepção do que é certo e do que é errado. Leia a Bíblia e tenha comunhão com Deus, porque somente Ele lhe mostrará o caminho certo e o que fazer enquanto está esperando pelo tempo dele. Salmo 139, verso 16 diz: Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Começou a chover muito forte, então eu coloquei um fone. Amar essa chuva. Vamos continuar, né? Tem muitos lugares que os irmãos são perseguidos e não podem escutar a palavra, e mesmo assim eles não largam a sua fé, não deixam de buscar Cristo. Muitas vezes uma chuvinha nos atrapalha. Muitas vezes uma roupa, eu já vi irmãos, eu não tenho uma roupa nova para ir na igreja, eu não vou. Não deixe que coisas bobas venham te atrapalhar e te impedir de conhecer mais a Deus. Até diminuiu a chuva. Então, segundo passo para nós esperarmos o tempo de Deus, confiando. 1 Pedro, capítulo 5 e verso 7. Esse versículo é lindo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Acredito que eu nem preciso falar mais nada. A ansiedade não faz nenhum sentido quando confiamos naquele cujo é autoridade sobre todas as coisas. Terceiro passo, sendo pacientes. Paciência. Salmos 40 e verso 1. Esperei com paciência pela ajuda de Deus. E o mais lindo desse versículo é o quê? Ele ficou só esperando pela ajuda de Deus? Não, o versículo termina assim. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Seja paciente, porque mesmo que Deus não esteja te respondendo, Ele está te ouvindo. Quarto passo, sendo corajoso. Esperar o tempo de Deus exige coragem, pois muitas vezes nós estamos passando por um tempo de angústias e tristezas. No meio dessa pregação eu coloquei um testemunho de fé e esperança em Deus, que era sobre o tempo em que meu pai teve câncer, em que eu tive que cuidar dos meus irmãos sozinha, tive que cuidar da minha casa e eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo. Então foi um tempo, um processo de Deus, tanto na minha vida quanto na vida dos meus pais, porque nós estávamos separados, nós somos muito unidos, a nossa família, e porque nós não sabíamos qual era o resultado daquela situação que nós estávamos passando. Pois meu pai estava com câncer e ele poderia falecer desse câncer, então nós não sabíamos a resultante de tudo isso. E eu tive que ter muita fé, tive que ser corajosa, pois como eu falei, eu cuidava dos meus irmãos, da minha casa, estudava e trabalhava ao mesmo tempo. Então muitas vezes as minhas forças estavam totalmente esgotadas, mas eu tinha fé e o Espírito Santo sempre me encorajava. E eu lembro que eu chorava, porque
Choro não é sinal de fraqueza, choro é sinal de que nós estamos sentindo algo, né? E eu cantava aquele louvor, mesmo na tribulação, posso não ver sua mão, mas sei que posso confiar, em Deus eu posso descansar. E o refrão desse hino é, eu olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha, que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, terei o testemunho, e contarei ao mundo que tu és meu Deus. E eu cantava com tanta convicção essa última frase, terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és o meu Deus. E o meu pai foi curado do câncer, eu entrei na faculdade, que eu estava no último ano do ensino médio, e eu pensei que não ia conseguir, porque estava com aquela situação, deu tudo certo. E Deus agiu no momento certo na minha vida. Salmos 27 e verso 14. Confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. E eu, pela fé, peguei uma folhinha do meu caderno do terceiro ano do ensino médio e eu escrevi todas as coisas que eu gostaria que acontecessem. E pela fé, eu escrevi no final da linha, terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és fiel, que tu és o meu Deus. Eu escrevi várias coisas, coloquei a faculdade, coloquei outros sonhos, enfim. E Deus me respondeu, porque eu tive fé, fui corajosa. E chegou a minha resposta. Deus age no momento certo. O agir de Deus nunca é precipitado ou atrasado. E nós podemos nos achegar até Deus através da oração. Hebreus capítulo 4 e versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Olha o trovão. Para que possamos alcançar misericórdia e acharmos a graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, ou seja, no tempo certo. E qual é o tempo certo? É o meu tempo? É o tempo que a minha família acha que é o tempo certo, ou os meus amigos? O tempo certo é o tempo de Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se gostou desse vídeo, deixa uma curtida, compartilhe para que mais pessoas possam ouvir essa palavra e que tu possa ser abençoado através desse vídeo. Muito obrigado e Deus abençoe!